Muito bom dia! Sexta-feira, dia 22 de setembro, 11 horas da manhã, e nós estamos aqui na nossa primeira aula aberta, segunda aula da turma Mapa da Gestão do Negócio Lucrativo. E hoje eu vou mostrar para vocês exatamente o que vocês precisam ter de clareza para poder apresentar o seu negócio com um pitch matador, de modo que o seu cliente compre de você. Esse é o nosso encontro de hoje. Vou dar uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Sexta-feira, um dia lindo. Espero que seja um dia lindo aí para vocês também. E nós vamos falar sobre um assunto que muito me interessa e interessa para vocês também, porque nós estamos precisando de ajuda para apresentar os nossos negócios de forma atraente, com um formato de marca irresistível. E a ideia é exatamente essa, e é sobre isso que a gente vai ficar juntos aqui. Então fica comigo. Nos próximos 35 minutos, 40 mais ou menos, eu vou liberar vocês para o almoço mais cedo, porque sexta-feira todo mundo pode dar uma descansadinha. E nós vamos sair com a cabeça fervendo daqui hoje. Pessoal, lembrando que quem estiver ao vivo aqui pode ser chamado para apresentar o seu negócio. A gente vai ver aqui do pessoal que aparecer da turma, para eu poder fazer a análise. Combinado? E no final eu dou os meus recadinhos para vocês. Lembrando o seguinte, gente. O método da gestão lucrativa, ela tem 3 chaves, e nós estamos na primeira chave, a clareza. A clareza, conhecimento é poder, e você precisa se conhecer e conhecer o propósito do seu negócio para poder começar o primeiro degrau do nível de excelência do seu negócio. A segunda chave é o poder, é o seu posicionamento enquanto gestor. A minha jornada de vida só começou de verdade, dentro do meu negócio aqui dentro da Holanda, a partir do momento em que eu entendi qual era a minha posição como empreendedora dentro do meu negócio. Então, não é à toa que essa é a segunda chave. E a terceira chave, talvez a mais esperada, o pote de ouro no final do arco-íris, que é a glória do resultado, o gosto de ter o resultado por todo o esforço que você fez. E quem tá aqui na turma do mapa sabe que é esforço. Não existe, não é trabalho à toa, gente. Dá trabalho. Agora, dá trabalho você não ter resultado também. O que você vai escolher? Você vai escolher ter trabalho para ter resultado ou não? Então, é isso que a gente precisa. E para você conseguir decidir isso com clareza, a gente precisa passar por essa oficina. Vai ser quase uma oficina. Inclusive, é uma ideia que eu vou fazer aqui. Bom, hein? Se eu receber aqui pedidos o suficiente, de repente a gente transforma isso daqui numa oficina, num workshop. Bom, hein? Gosto da ideia. Eu prometo pra você, gente, o seguinte: quando você passa pelas 3 chaves, quando você vira essas 3 chaves, você ter clareza de quem é você, por que você resolveu empreender, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, porque ninguém é só coisa boa, nós somos dualidade, a gente é luz e sombra o tempo todo, e isso é normal. A gente precisa conseguir reconhecer que a gente está entrando no que os enneagramistas chamam de vício emocional, para você poder trazer de volta. E uma das missões, eu vou passar aqui as 4 missões que a gente tem dessa chave da clareza, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa dinâmica aí, gente. No primeiro mês de operação da Holanda, depois que eu passei por toda essa construção com a maravilhosa Mara Suassuna, que inclusive está na turma conosco, tá aí ajudando, né, dando uns pontinhos aí. No meu primeiro mês de operação, eu já bati a tão sonhada meta dos 5 dígitos, que hoje é febre, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Então, eu prometo para vocês, por um método testado e aprovado, não só por mim, que eu sou você no futuro, né? Vocês são o meu eu do passado, então eu sei exatamente o que vocês estão passando, por onde vocês vão passar, onde é que vai engasgar, onde é que a gente vai deixar a crença limitante falar pra gente que a gente não dá conta, que não serve pra gente. E tem algumas regras aqui que eu vou passar pra vocês agorinha. E então, gente, a gente tá no final da primeira semana. Hoje sobe o nosso 5º desafio, né? E o nosso primeiro desafio, o que é sucesso no seu negócio, que é sucesso para você no seu negócio. Não vamos entrar na seara, embora eu acredite que seja uma dualidade muito próxima.
entre o que é sucesso para você pessoalmente e o que é sucesso no negócio, como nós estamos falando de um negócio especificamente, o nosso foco foi esse. O que é o sucesso para você dentro do seu negócio com métricas. É o que se chama de SMART, método SMART. Né? Você ter específico, possível, mensurável, um período de tempo, porque senão a gente não mede. O que está solto, o que fica na dúvida, quando a mente humana fica na dúvida, a gente não faz nada, a gente prefere esperar para ver o que vai acontecer. E esperar para ver o que vai acontecer, a gente não vai fazer mais. Isso é um combinado nosso. Ninguém que está aqui, ninguém que vai assistir essa live, ninguém que faz parte da nossa comunidade faz isso mais. Qual foi o segundo? Apresente o seu negócio. E esse é o formato que a gente vai atacar aqui hoje, porque isso é um gargalo enorme. E isso não é um gargalo porque é uma tarefa que a tia Denise passou, não, gente. Isso daí é um gargalo para você ter mais clientes. Isso é um gargalo para você ter propriedade sobre quem é você no seu negócio e que lugar o seu negócio ocupa no espaço. Você mais um entre centenas ou não? Você vende produto e serviço ou você vende resultado? Tudo isso que a gente tem falado tanto é resultado claro e cristalino, e eu vou provar isso aqui para vocês, de você conseguir apresentar bem o seu negócio. E olha, gente, vou falar para vocês. Eu já travei diversas vezes no início dessa minha jornada, em primeiro lugar porque eu estava construindo a minha esteira, depois virou uma escada de serviços. Eu precisava entender se eu ia me posicionar só no presencial ou se eu ia para o online. Depois que eu entendi que eu ia para o online, eu precisava entender qual é o final, até onde, qual é a minha última mesa, meu último degrau. E de lá até aqui, quem não conseguia entrar direto na minha consultoria ágil, por exemplo, que tem um ticket de mais 6 mil reais? Quem não consegue entrar na imersão, como foi o caso de muitos dos alunos que estão na turma do mapa, que tinham um ticket de 2 mil reais? O que eu entrego antes? Então, é efetivamente uma escada. E diversas vezes eu mesma precisava fazer esse exercício para mim, de conseguir apresentar. E a Mara Suassuna fez essa pergunta para mim lá, se não me engano, foi março de 2016, quando eu comecei o meu coaching de carreira. E ela pode contar para vocês quantas vezes eu engasguei, quantas vezes eu rascunhei e joguei fora a folha, e quanto tempo eu demorei para efetivamente ter essa naturalidade que eu tô falando para vocês. Mas você sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ninguém me contou o que eu vou contar para vocês agora. É assim, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei, porque é totalmente desnecessário. E depois que isso descortina na nossa frente, parece que a gente estava numa caverna, no escuro. E a coisa fica óbvia, ridícula de óbvia. Mas, até lá, a gente tem uma jornadinha e eu vou passar com vocês aqui todos os passos, bonitinho, passo a passo, para vocês conseguirem no final. E quem mandar aqui pra mim, a gente vai sortear o melhor pitch. E quem vai avaliar não vai ser nem só eu, porque o meu pitch, e eu vou disponibilizar ele para vocês. Se essa live for compartilhada pelo menos 50 vezes, eu vou disponibilizar o PPT que eu uso para o meu pitch deck. Eu vou explicar o que é pitch deck daqui a pouco, que foi validado pela jornada Avançar do Sebrae, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Que é o pitch que eu já usava e eles validaram do ponto de vista técnico. Combinado? 50 compartilhamentos até domingo. Eu quero dar essa notícia para vocês. Combinado? Terceiro desafio. Palavras de força. Existe uma técnica que a gente aplica que tem a ver com PNL, que tem uma série de embasamentos técnicos por trás, que mostram para mim o seguinte: você precisa se apropriar da sua própria história. E ela tem gatilhos. Do mesmo jeito que a gente usa gatilho mental nas vendas, no marketing, existem gatilhos que funcionam para nós mesmos. E os que funcionam para mim, a técnica que funciona para mim não é a mesma técnica que funciona para você. Então, o nome do nosso desafio não foi missão, visão e valores, que é batido, é um saco, não serve para nada. Todo mundo já cansou disso, já foi uma das ondas que a gente passou aí em gestão e que passou e não deixou nada para trás. Muito pouco ficou para trás. Portanto, palavras de força. Mas o que significa isso? É você entender 3 fases que vão nortear a cultura do seu negócio. Se você está começando um empreendimento agora, ótimo, porque você já vai começar do jeito certo, com a clareza que você precisa. E se a sua empresa já está rodando, você vai conseguir... Nossa, gente, se der algum pau no áudio aí, vocês me avisam, porque eu gesticulo muito e meu microfone tá bem aqui no cantinho.
Se eu meter a mão nele aqui, daqui a pouco vai dar ruim. Mas, até me perdi. Vamos lá. Missão. Vamos para a missão. Estava falando sobre as nossas palavras de força. Missão. O que você precisa saber sobre qual é a missão do seu negócio? Você precisa ter claro, assim, você não precisa preocupar com a definição, você não precisa colar isso na parede, não é para isso. É um exercício que você vai fazer, é que vai valer a pena para você entender o que é que você entrega para o seu cliente. Qual é o seu objetivo? Por que o seu cliente deve comprar de você e não de um concorrente ou de um substituto? Concorrente quem vende exatamente a mesma coisa que você e um substituto quem vende alguma coisa que encaixa mais ou menos que a pessoa compraria no lugar de comprar de você. Visão. O que você precisa entender a respeito de visão para você fazer esse exercício que é introspectivo, tá? É você entender o que é que você vai fazer, até onde você vai caminhar com esse negócio num horizonte de tempo definível, que faça sentido para você se planejar. Tem gente que gosta de planejar 5 anos, tem gente que gosta de planejar 5 minutos. Então, é o que fizer sentido para você. A missão era para final 31 de dezembro de 2024, que é um tempo bom, um pouquinho mais de um ano, para a gente poder aproveitar 2023 e pegar 2024 no 12. E valores. Valores é aquela palavra que parece que é alguma coisa assim muito abstrato para você escolher umas palavrinhas que sejam legais, que façam sentido dentro do seu mercado. Não é nada disso, gente. Valores. E foi uma definição que, se eu não me engano, foi a Rejane Duarte, a nossa ex-presidente da BPW, que deu essa definição para mim, assim, que fez um plim na minha cabeça. Valor é aquilo que, se faltar, te violenta, te faz mal. E valor não é uma listinha de palavrinhas que você gostaria que as pessoas trouxessem para o seu negócio, não. Valor é para você. E por que ele é importante? Por que é importante você ter essa clareza dentro do seu negócio? Porque você vai se comportar baseado neles e os seus funcionários vão se comportar baseados em você. Os seus fornecedores vão fazer a mesma coisa, os seus clientes vão fazer a mesma coisa. Então, se você pensar assim, nossa, eu tenho muito cliente bagaceira, eu tenho um monte de fornecedor, né, que não é confiável. Para pensar um pouquinho, tá? Como é que você está se comportando, porque semelhante atrai semelhante. E em empresa isso é batata, gente, isso é certeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é valor? Se você está se comportando de acordo com os seus valores, você vai contratar conforme os seus valores, porque se você contratar alguém que os seus valores não batem, isso vai dar errado, e dependendo da posição onde você contratar essa pessoa, vai dar muito errado, vai te dar prejuízo de todas as formas possíveis, e em especial que você vai ter que treinar essa pessoa, não vai resolver, você vai passar raiva, essa pessoa vai sair da sua empresa num certo momento, seja porque ela vai te abandonar, te largar no meio da chapada, ou você vai encher a paciência e vai mandar essa pessoa embora. Não é bom. E não adianta tapar o sol com a peneira, gente. Se você não entende que dentro do seu negócio você precisa colocar que honestidade é alguma coisa que faça assim absurdo sentido para você, não coloque. Se para você comprometimento for uma coisa que faça mais sentido, coloque comprometimento. Tá tudo bem, ninguém tem que te questionar a respeito disso. O que você precisa saber é o que você vai dar e o que você vai exigir das outras pessoas em relação a valor. E isso vai permear toda a sua atuação, toda a sua jornada no mercado. Seus clientes vão saber isso, seus fornecedores vão saber isso, seus concorrentes vão saber isso, porque sua reputação chega antes de você, tá? Fique sabendo. Zero cultura nas empresas, zero cultura projetada, né? A grande maioria das pessoas não se preocupa com isso. E dentro da turma do mapa, o desafio de hoje é sobre isso, tá? Só dando um spoiler pra vocês aqui, que vai ser muito legal, é um dos desafios que eu mais gosto de fazer. Tem ferramenta, tem link pra fazer teste, tem um monte de coisa legal aí sobre posicionamento, porque hoje a gente tá entrando na segunda chave do poder pra gente se posicionar enquanto líder. E aí, o quarto, o porquê dos porquês, foi a quarta missão que fecha a chave da clareza. São 2 listas que a gente precisa fazer, tá? Se você não tá dentro da turma, vai pegando isso daí, volta depois na live, anota, e pra você poder fazer, executar igual os meninos estão fazendo lá. A sorte deles é que eles estão validando entre eles, estão tirando dúvida antes, e tem eu, né, pra poder dar uma olhadinha depois, e acompanhando eles ao longo da jornada, mas quem não tá na turma não tem problema, vai fazendo. Inclusive, se quiser mandar
pra gente poder dar uma olhada depois. A gente pode fazer uma nova live sobre isso, combinado? O que eu pedi para fazer? O que era o desafio? Você fazer 2 listas. O que você precisa saber? Você precisa saber o porquê as coisas são como elas são. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que te impediu, se você lá no primeiro desafio, na primeira tarefa que você tem que fazer para melhorar como empreendedor, para se desenvolver como empreendedor, é saber o que é sucesso para você de forma quantificável. Se o sucesso para mim é que eu termine dezembro de 2023, os próximos meses aí, né? Dezembro de 2023, tá curto o prazo, batendo 6 dígitos de forma sustentável, e para mim existe toda uma descrição do que é sustentável, não depender só de mim, a entrega não ser só minha, ter alguns funis automatizados, então tem tudo isso definido. Eu tenho prazo, eu tenho valor, eu tenho formato, então eu sei o que eu quero. E eu sei também por que eu não cheguei lá até agora. Só que às vezes eu não tenho essa clareza dentro da minha cabeça, porque você tirar da cabeça e colocar no papel, gente, é um exercício fantástico para uma série de coisas. Essa daqui é uma delas. Então, quando eu parei para descer, né, para fazer um download da minha cabeça pro concreto, para eu poder ler aquilo, e a grande maioria das pessoas é visual, eu também sou, olhar aquilo, e tem coisa que você olha para aquilo e fala, meu Deus, como assim? Como que eu não tive esse estalo antes? Então, é um exercício fantástico. Se você tiver essa lista só na sua cabeça, coloque ela no papel, viu? E rápido. Por que você não chegou ainda no ponto B? O ponto B que você definiu ali atrás, lá no início dessa jornada. E aí, logo do ladinho, porque a gente precisa conseguir ter ganhos, pequenos ganhos, né? Small wins. Do lado de cada um das dificuldades, dos gaps, o que te atrapalha a chegar onde você quer chegar, você precisa encontrar countermeasures. Você precisa encontrar o plano de contingência. Se isso aqui me atrapalha, eu vou consertar assim. Se isso daqui é um gap para mim, eu vou suprir esse gap dessa forma. E assim você vai colocar açõezinhas que você vai fazer uma a uma, para você não se desesperar, como aconteceu com uma aluna nossa, desesperador. Eu tô vislumbrando um negócio aqui da onde eu não vou sair. Primeira coisa que a gente vai fazer, esse tipo de crença limitante, a gente já combinou lá no início das nossas lives, que aqui nesse grupo não existe isso. Toda vez que vier na sua cabeça, eu não consigo, não serve pra mim, eu não tenho tempo, não vai dar certo, você vai substituir para como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, dentro da minha realidade, na minha empresa. Então, quando você se propõe a analisar o que é ponto de melhoria, jamais faça isso. E isso serve para reunião de gestor, isso serve para apresentação de resultado, isso serve para planejamento estratégico, isso serve para tudo. Todas as vezes que você for analisar o ponto de melhoria, traga a melhoria. Não vá direto para o mundo e pronto, vamos ficar só com a parte ruim, porque isso dá um impacto muito ruim. Então, toda vez que você vier com problema, foque na solução, porque... E eu sou espírita, então eu ia falar assim, a única coisa que não tem solução é a morte, mas pra mim isso nem é verdade, mas aqui no mundo terreno tá? O resto, tudo tem solução, inclusive quando seu negócio está à beira da falência, inclusive quando os negócios estavam com as portas fechadas na pandemia. A gente sabe diversas histórias maravilhosas de superação. E, inclusive, em histórias de superação, eu vou entrar aqui com vocês o seguinte... Eu já participei de várias rodadas de negócio. Eu, inclusive, sou a responsável pela rodada de negócio da BPW. Esse ano vai ser... O ano passado foi em setembro, esse ano vai ser em novembro. Vai ser fantástico. E a gente faz oficina de pitch, a gente faz essa clareza aqui que eu tô falando pra vocês. E mesmo assim, por falta de engajamento, por falta de passar por esses passos todos que eu tô passando aqui pra vocês, esse ouro, essa inteligência toda que eu tô entregando aqui pra vocês, a gente ainda chega em pitches mecânicos. Às vezes falta até a própria estrutura do pitch, o que não dá nem pra aceitar, não dá pra acreditar, porque isso é conteúdo de Google. Todo mundo pega. Você joga no Google, pitch deck, vai estar lá zilhões. Você pode entrar no Canvas, você vai ver. 1 milhão deles. Um monte de estruturazinha. Você coloca nesse slide aqui sua foto, não sei o que, não sei o que. No próximo slide você coloca não sei o que, não sei o que. Vale nada. Gente, dane-se a estrutura do pitch deck. Dane-se. E a minha vontade é de falar coisa pior. Porque quem me conhece fala que eu xingo. Mas não posso. Dane-se a estrutura do pitch deck, porque eu participo de rodadas. Eu participei da jornada Avançar do Sebrae, que foi para validar essa apresentação. Eu já participei de várias associações e apresentações de negócios. Já tive a oportunidade de fazer a minha em BNIs, vários BNIs.
já de ouvir pitches de outras pessoas. E eu vou contar pra vocês um negócio. Eu já tive a oportunidade de participar de uma banca de avaliação de um prêmio de empreendedorismo. E eu me deparei com histórias fantásticas, negócios com um potencial incrível, mas zero apresentação, zero clareza. Histórias inspiradoras, perrengues, e isso é muito legal. A gente gosta muito de ver bastidor, mas ninguém compra história inspiradora. Entendam isso, aprendam isso. Não adianta nada eu ter uma história de superação maravilhosa, de anos, de uma vida difícil, de algo traumático, se foi isso. O meu negócio não é isso. A gente fala que as pessoas compram outras pessoas. Tudo bem, as pessoas compram a Denise, mas não a Denise coitadinha ou a Denise que tá passando vontade de matar alguém lá na obra dela porque isso é bastidor. Não, as pessoas compram a Denise porque eu sou uma líder nata. Porque quando eu falo pra você que você vai fazer alguma coisa e vai dar certo, aquilo vai dar certo. E eu vou fazer com você e eu vou te ensinar a fazer, nem que seja a última coisa que eu faça. Quem me conhece sabe disso muito bem. Então, gente, eu fico pensando o seguinte, negócios incríveis. Tinha um dos negócios na lista, um sex shop. E aí tem a apresentação, se você faz um relato, você faz um pitch escrito e faz um pitch em vídeo. Gente, zero engajamento do porquê diabos você resolveu ser dono de um pet shop. De um sex shop, na verdade. Pet shop é um outro amor. Mas eu separei o sex shop porque eu fico pensando o seguinte, gente. E olha que eu já tive essa oportunidade, porque lá na BPW a gente tinha a Lorena que trabalhava com produtos eróticos e ela era fantástica sobre isso. Ela fazia lives, ela fazia evento, ela era fantástica. Fazia assessoria, consultoria, um negócio fora do normal. E aí, de repente, beleza, você tem um sex shop. O que você vende? O que um sex shop vende? Quem tem coragem de escrever aqui pra mim? O que um sex shop vende? Certamente não é lingerie. A gente fala muito da Disney, todo mundo, né, arrota isso, joga pra fora assim. O que a Disney vende? A Disney vende um sonho, a Disney não é um parque. E por que diabos você não sabe fazer isso no seu próprio negócio? Como é que você tem a audácia, a coragem de participar de um prêmio ou de uma apresentação de negócio, uma rodada de negócio, para dizer que você tem uma loja que você vende lingerie sexy? Pelo amor de Deus! Gente, num sex shop você decidiu entrar num mercado absurdamente nichado e se limitar a vender produto. Quando você não vai vender produto, deve ter um monte de gente aí pensando assim, mas aí o que tá atrelado nesse produto aí a gente não pode falar porque a gente vive numa sociedade, né, cheia de restrições. Também não tô falando disso, gente. Se você entender quem é o seu público, olha só a importância disso. Você precisa definir, e aí, gente, você precisa entender qual é seu mercado, qual o tamanho do seu mercado, quem são seus concorrentes, quem são seus substitutos, qual é seu público. ICP não é só uma siglazinha, não. E aí eu não tô falando de persona, porque hoje em dia tá se falando que não existe mais persona hackeada e lá. Não, gente. Quem me conhece também sabe que eu odeio definições por elas mesmas. Então eu não tô falando disso, eu tô falando de quem é o cliente potencial. Quando você resolve ter uma sex shop, eu imagino pra mim, tá? Se eu fosse ser dona de uma sex shop, toda hora eu tô falando pet shop. Eu tive um pega com meu gato no pet shop ali, fiquei gato de verdade, tá? Gato faz miau. E tá com esse negócio na cabeça. Se eu resolvesse ter um sex shop, gente, olha a transformação. Eu faria isso pelo resultado que eu entrego para uma cliente ou um cliente que poderia ser de um sex shop. Porque o que eu quero? Eu quero transformar, eu quero entregar uma emoção, uma sensação, um resultado maravilhoso de uma parte da vida da gente que ninguém deveria viver longe dela. Olha só que coisa fantástica. Olha aonde, que mercado que essa loja está inserida. E aí você apresenta como se você vendesse lingerie. Olha o desperdício. E aí você tem a obrigação de servir ao seu cliente. E se você for servir lingerie, tá tudo bem. Mas
vai perder uma oportunidade fantástica de servir muito mais, de servir um emocional, de servir um psicológico, de servir um casamento, de servir a superação de um trauma. Olha que louco isso, gente. Que louco. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei muito triste, sabe? E olha, ninguém consegue identificar o seu ICP. Ninguém consegue falar sobre as dores e os desejos do seu cliente. Ninguém, zero. Isso é grave, gente. Isso é muito grave. Se você não for apaixonado pelo seu próprio negócio, você não pode apresentá-lo. E se você não for empreendedor por escolha ou porque você realmente acredita naquele negócio, porque você é só um investidor, tá tudo bem. Só que cada um no seu lugar, e é por isso que a gente precisa entender qual é a sua posição no seu negócio. E isso faz parte da apresentação. No desafio, inclusive, foi a primeira coisa da lista de coisas que tá lá para cumprir essa tarefa. A primeira coisa delas era essa: qual é o seu papel no seu negócio? Porque se de repente você for uma pessoa que tá ali investindo num sex shop, não vai ser você que vai precisar apresentar isso não, Flor, ou querido, se se eu estiver conversando com um colega homem. E tá tudo bem, só que você precisa ter esta clareza, porque ninguém vai comprar lingerie num sex shop. A gente vai comprar outra coisa. E se eu conseguir? E aí pensa aqui uma coisa: o que é você ser diferente ou você ser mais um entre centenas? Porque ninguém duvida que existem, embora seja um mercado super duper nichado, ninguém duvida que deve existir, que só na minha cidade deve existir algumas, talvez centenas de lojas classificadas como sex shops. Qual é a diferença? Por que eu nunca tinha pensado em me tornar cliente e depois que eu conheci a Lorena eu virei cliente? Porque ela me entregou outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. E inclusive era uma coisa que eu nem sabia, que eu nem tinha parado para pensar, que eu nem sabia que era que supria uma necessidade minha, que encontrava um desejo meu e que talvez supere alguma dor. Vocês conseguem compreender isso? Faz sentido para vocês? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: por que, se vocês são empreendedores por escolha, por amor, por que vocês não conseguem apresentar o negócio de vocês? Por que alguém que é apaixonado por plantas, que descobriu com 8 anos de idade que queria trabalhar com plantas, foi fazer um zilhão de outras coisas na vida, até que resolveu abrir uma floricultura na pandemia, contra tudo e contra todos, e que sofreu por ver as plantas morrerem, e que no pitch dela ela apresentou, falou que as plantas são seres vivos, que elas precisam beber água, elas precisam ser amadas. Por que essa pessoa não consegue apresentar a floricultura dela? E não conseguiu. A Dani falou que eu já fiz meu pitch 3 vezes, vou mudar de novo. Sabe por quê? Porque o seu pitch nunca vai ficar pronto. Porque o que a gente preocupa no pitch? Porque colocaram isso na nossa cabeça, né? E aí eu vou falar sobre isso aqui especificamente. O pitch, ele tem uma estrutura definidinha, ele tem uma estrutura. E você precisa seguir aqueles passos para poder ter um bom pitch, não é isso? Tá certo? Errado! Dane-se a estrutura do pitch! Não quero nem saber quais são as estruturas que estão lá naquele PowerPointzinho bonitinho do pitch, não. O que importa é você conseguir explicar o que é que o seu negócio entrega de resultado para o seu cliente. Qual é a dificuldade da gente entender isso, gente? Qual é o meu negócio? Qual é o resultado? Qual é o meu cliente? Simplão assim. A estrutura do pitch, ela te fala, ela te mostra elementos que uma pessoa precisa, que o interlocutor, a pessoa que está do outro lado ouvindo seu pitch, precisa para parar para te ouvir. E o pitch elevador, ele tem essa ideia justamente por conta disso, porque a gente não tem tempo, a gente tem cada vez menos tempo. O meu pessoal do meu marketing aí vive me falando: Denise, agora quando você começar um vídeo, você não fala bom dia mais não, porque senão o povo passa pelo vídeo, porque assim, a gente não tem tempo. E é uma coisa que não adianta a gente lutar contra. Então eu preciso engajar a pessoa o suficiente para ela parar para me escutar. Só que se ela parar para me escutar e ela não ficar com vontade de comprar de mim, não resolveu.
Se ela não parar pra pensar, nossa, isso é interessante, um dia eu vou precisar disso, eu vou lembrar dessa pessoa. Ou, nossa, eu conheço fulano, vou indicar. Porque eu já tive diversos clientes indicados por gente que nunca comprou de mim. E parece absurdo, parece assustador, mas não é. Porque se eu sinto segurança em alguém, eu nunca precisei ir no dentista. Nunca. Eu não tenho uma obturação, nunca tive uma cárie, nunca precisei fazer nenhum tratamento dental. Mas eu já indiquei. Eu tenho um amigo, inclusive já falei sobre ele, o Fernando Paiva, que é fisioterapeuta das galáxias. Eu nunca fiz uma sessão de fisioterapia, mas eu indico o Fernando para qualquer coisa. Você pode vir com um problema mais absurdo, mais louco que acontecer, que se envolver fisioterapia ou que se envolver análise, avaliação, eu vou indicar o Fernando. Eu não precisei ser cliente dele para isso. Ele tem meu respeito, ele tem autoridade perante mim. E ele nunca fez um pitch. Um pitch desse com uma estrutura bonitinha, que a gente fica preocupado. E ainda fica preocupado. Ai, é pitch deck? É pitch elevador? Como é que eu pego meu pitch deck, que é grande, que eu tenho um monte de slide, e transformo ele num pitch elevador de 1 minuto? Ai, meu Deus! Para com isso, gente. Joga isso pra longe de vocês. Para com isso. A Dani tá aqui falando, graças a Deus, falou Dani pro roteiro desse pitch. Porque, gente, não é o roteiro que importa. Se você tiver essa clareza. E eu vou chamar a Dani aqui. Dani, fala pra mim se você topa, pra você me contar. Não quero que você faça um pitch, tá? Eu quero que você me conte o porquê que você ama trabalhar com a Mary Kay. Pois é. Cheguei a usar o ChatGPT. Porque é o desespero, gente. Alguém dá uma tarefa pra gente e o hiperrealizador ele fica aqui assim, ó. Ai, eu preciso. Nossa, tem que ficar perfeito. Ai, Jesus. E tem que ficar com hack de engajamento. E tem que isso. E tem que aquilo. Senhor, nossa, é muito peso, gente. É muito peso. Pra você parar e pensar assim, mas espera aí. Eu acordo todos os dias de manhã, eu, pessoalmente, 5h15 da manhã. Meu relógio tá despertando 5h15 agora. Pra poder sentar. Depois de tomar meu café da manhã, eu sento ali por volta das 6h30 da manhã na frente do meu computador para trabalhar. E eu amo fazer isso. E eu vou contar para vocês que quando eu estou de férias, eu acabo trabalhando um pouquinho. Feriados eu acabo trabalhando um pouco, porque não é sacrifício para mim. Eu amo meu negócio. Eu amo pensar no que eu vou fazer amanhã. Eu ontem estava preparando material aqui para nossa live, né? Lembrando das missões e tal, e preparando o desafio de hoje à noite. E eu fico doida, nossa, gente, eu queria que esse povo estivesse na minha frente para poder explicar para eles, para poder trazer eles, para eu poder colocar neles a mesma energia que eu tenho. E por que a gente não consegue fazer isso quando a gente vai apresentar o negócio da gente? Existem travas, a doutora Mara Suassuna pode falar isso pra gente depois. Existe uma série de motivos. Existem motivos. Você não é doido, você não é incompetente, você não é problemático, sabe? E é uma das outras coisas que a gente não faz aqui, né? E é uma das regras dos meus desafios, não se vitimize, não vire, ó, vida ao azar. Porque isso não ajuda ninguém. Existe uma série de motivos. E eu mesma sofro da dificuldade de falar sobre mim mesma, em alguns aspectos, em algumas rodas, em alguns momentos. E tá tudo bem. Eu sou tipo 5 no Enneagrama, gente. Eu não deveria nem querer me apresentar, eu não deveria nem gostar de fazer aula. Olha que louco isso. Só que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço e pela transformação que eu levo nas pessoas. E quando alguém vem e fala pra mim assim, Denise, parece que você falou pra mim. Nossa, você destravou um negócio pra mim. Assim, tinha anos que eu queria fazer isso, não tinha conseguido. Isso pra mim é a glória. Esse é o ápice. Porque foi isso que eu vim fazer nesse mundo. Meu tempo tá andando aí. Eu já tô ali quase chegando da metade pra frente do meu tempo, eu acredito. E eu amo fazer isso. Isso pra mim vale todo o esforço, e em alguns momentos é esforço. Sabe, um dos pitches que eu ouvi, a pessoa falou assim, eu não trabalho, eu me divirto. Só que ela não conseguiu fazer a apresentação do negócio dela, ela não conseguiu fazer num relato o que ela fazia. Eu cheguei lá no final, eu fui descobrir no vídeo o que ela fazia. Não tinha o nome do negócio, não tinha o que ela vendia. E a pessoa tá ali se justificando
que ela não trabalha, ela se diverte. Não minta pra você mesmo, sabe? E não é pra você se divertir, é pra você trabalhar. Você acredita que um atleta que é laureado e que é amado, idolatrado, porque ganhou alguma coisa, você acredita que aquela pessoa se diverte? Que ela não trabalha? Você acredita que um piloto de Fórmula 1 que abre aquele champanhe lá e é carregado nas costas das pessoas, ele não trabalha? Gente, aquele homem, aquela mulher, ela fica horas dentro de um cockpit pegando fogo com 50 graus, cheio com aqueles uniformes muito loucos de capacete. Você acha que aquela pessoa está se divertindo, e não está trabalhando? Isso não existe, gente. Aquela frase de que não existe almoço de graça, traduz isso para a vida de um empreendedor. Isso não existe, tá? Não existe você não trabalhar. E trabalhar dá trabalho. Ó, que coisa, né? Ninguém desconfiou. E tá ótimo. E isso é maravilhoso, porque uma frase que a gente ouvia, e vocês devem ter ouvido muito, né? É que o trabalho edifica. Porque a gente passa dificuldade, a gente se supera, a gente se entende melhor. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente evolui. E eu acredito, sinceramente, que é para isso que a gente está aqui. Eu acredito que em algum momento, quando a gente evoluir o suficiente, a gente não volta. Eu sou espírita, quem me conhece sabe disso. E eu acredito que o trabalho faz parte disso. E o trabalho você deveria achar uma forma de fazer com que o seu negócio seja fonte de cura para você mesmo. Seja de qualquer forma que for. Eu acredito, assim, a Diana Rodrigues, para mim, a coisa mais sensacional que ela fala é isso. E quando você internaliza isso e você consegue passar por toda essa jornada que eu falei aqui para vocês, fazer a apresentação do seu negócio vai ser simples. Vai significar que você vai falar a frase perfeita e que quando você terminar de falar a frase, você não vai ficar assim com a sua síndrome do impostor falando assim, nossa senhora, eu devia ter falado alguma coisa melhor. Não importa. Importa que você consiga traduzir o porquê o seu cliente deveria comprar de você. Vou dar um exemplo para vocês assim, ó. O pitch da Holanda, o braço online da Holanda. Quando eu comecei a desenhar esse braço da minha empresa, a Holanda era uma consultoria presencial, 100% presencial. Daí, quando a gente começou, eu precisei entender, quando trouxeram a ideia pra mim, tem um mercado aí se descortinando pra isso, tal, não fazia sentido pra mim ainda por conta de, estão fazendo. Nunca liguei pra isso. O que estão fazendo, o que estão pensando, nunca foi o que me motivou a fazer nada na minha vida. Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, bom, eu não consigo atender a grande maioria das pessoas que precisam da transformação que eu levo, que são os microempreendedores e os pequenos e médios negócios, enquanto eu estiver presa no presencial. Porque são projetos grandes, são projetos caros, são projetos longos. E eu esbarrava muito nisso. Muitas vezes eu fui procurada por pequenos negócios, por microempresas e pequenas empresas. Só que a gente nunca conseguia encaixar as duas coisas. Porque o meu desenho do meu projeto presencial e na minha consultoria, ele é um desenho longo, ele exige mais dedicação, ele exige uma certa equipe, ele exige certas ferramentas. E então eu comecei a pensar, faz sentido para mim criar um novo braço. E aí foi toda uma curva de aprendizado que eu nem vou passar por vocês aqui hoje, porque não é esse o objetivo, mas tá, então eu preciso entender o seguinte. E o meu marido veio perguntar isso pra mim, ele falou, Denise, mas como é que você vai ensinar o empreendedor a fazer o que você precisa que ele faça? Você vai fazer treinamento? Vai ser curso? Eu falei, não é curso. Tá, então o que você faz? E saiu tão naturalmente, eu falei, eu vou atuar na causa, porque eu não acredito em fazer nada se você não souber a causa. Quem me conhece também sabe disso, falo demais nisso, diagnóstico antes de qualquer outra coisa. Eu vou atuar na causa de baixa produtividade e pouca lucratividade em pequenas e médias empresas, com o meu método de gestão lucrativa, o meu método autoral, dentro da minha esteira de serviços. Para que essa pessoa consiga, com o nível de consciência e de investimento que ela tem hoje, começar a gerar resultado a partir de amanhã. Esse era o meu pitch. Eu falei para quem é, por exclusão eu falei para quem não é, eu falei qual é o resultado que eu vou entregar e eu dei o porquê que essa pessoa precisa comprar de mim. Porque ela, com o nível de investimento e de conhecimento que ela tem hoje, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar se preocupar com o que ela não tem,
a partir de amanhã, pouquíssimo tempo, em pouco tempo, dependendo do degrau onde você estiver comigo, esse tempo varia, mas a partir de amanhã eu já garanto que eu vou te ensinar a ter resultado. E isso é o que as pessoas precisam. A gente precisa de ganhos, pequenos ganhos rápidos para a gente conseguir se motivar a andar. Isso eu sei tão bem, porque eu já estive lá. Meu pai era um dono de um mercado de bairro. Eu já tenho diversos amigos que são empreendedores em pequenas e médias empresas, em microempresas. Faço parte da BPW, onde a grande maioria são micro, empreendedores até individuais. Então, isso para mim é um universo que eu conheço assim, de olhos fechados, com uma palma da minha mão. Fez o maior sentido para mim. E aí, de repente, quando eu respondi isso para ele, eu falei, olha aí meu pitch. Deixa eu escrever isso, deixa eu anotar isso, para depois eu saber, né? Porque às vezes a gente tem insights. E é ótimo isso, tá ótimo. De vez em quando muda a ordem, de vez em quando eu falo sobre alguma coisa em primeiro lugar, porque depende muito do estado de espírito, depende do momento. O que importa? Não importa a ordem, não importa você decorar um script, um roteiro. Importa é que você saber exatamente para que você veio, o porquê é que você veio. E conseguir levar isso pro mundo. E ir aperfeiçoando isso sempre. Dani, Paty, vocês vão aperfeiçoar isso pra sempre. E isso é ótimo. Agora, tem horas que a gente olha, a gente fala, puta, não é possível que eu falava desse jeito. Porque a gente evolui, gente. Eu não vou falar, eu não devia falar. Eu espero que o meu pessoal já tenha trocado meu vídeo de boas-vindas no meu canal do YouTube. Se eles não trocarem, eu vou matar. Porque, gente, é muito ruim. É horrível. Eu acho que eu não sei se eu já arquivei os meus primeiros vídeos de Instagram, mas quem tiver curiosidade, a gente vai lá olhar, e você vai olhar e fala, era isso? É pra fazer isso? Isso aqui vale? Porque, gente, é musculatura. Quanto mais você tiver essa oportunidade, você vai criando musculatura, você vai criando casca, porque você pode ser tímido, você pode ter tido traumas onde você acha que você não é o suficiente, onde você já teve dificuldades para completar tarefas, para se comprometer. Cada um tem a sua história de vida, mas quando você se propõe a fazer alguma coisa, ninguém te segura, só você mesmo. Você é o seu pior inimigo na hora da conquista. E eu espero, sinceramente, que durante esses 40 e poucos minutos que a gente ficou aqui, eu tenha destravado isso para vocês. Quem é aluno vai ter a oportunidade agora nesse final de semana de maratonar e cumprir os desafios e pedir ajuda pra gente, validar comigo. Quem não é aluno ainda, já vou avisando que em outubro, já tá pertinho, né? Dia 22 já. Eu não sei exatamente qual é o dia ainda, vou contar isso pra vocês. A gente vai fazer um curso, tá? Um curso introdutório para levar vocês para a imersão. Então, eu vou abrir turma em outubro da imersão, gestão de negócios lucrativos. Combinado? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Para quem quer seguir os nossos conteúdos, para quem tem interesse em gestão lucrativa, para quem gostaria de aprender mais, a gente abriu a comunidade de gestor lucrativo. O link está lá na nossa bio. É um grupo que vai receber os lembretes, os materiais, as notícias de abertura de turma em primeira mão. Então, entra lá, vai ser um prazer ter você acompanhando a nossa jornada conosco. Combinado? Era isso, gente. E aí, a Dani não me respondeu. Não sei se a Dani tá aí ainda. Se ela gostaria de apresentar um negócio dela, eu não vou chamar ela aqui, porque ela tá nessa vaga, assim, nesse momento, né, de turbilhão, de conseguir evoluir. Estou muito feliz, muito satisfeita. A Dani veio me visitar aqui essa semana, fico muito, muito feliz mesmo. Não vou chamá-la, mas já vou deixar convidado. Se alguém quiser, levante a mão. Se alguém quiser fazer a apresentação do seu próprio negócio. O Rodrigo tá aqui com a gente, o Gilson também. Quem mais? Se alguém tiver vontade, levanta a mão aí para eu poder chamar. Eu entendo, gente, eu entendo que num primeiro momento não é algo simples de fazer. E eu também vou convidar vocês a fazer o seguinte, a refletir. Assiste depois dessa live de novo. Faça. A Patsy! Oba! Peraí, deixa eu chamar a Patsy aqui então. Peraí. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver se você consegue aceitar.
você entrar. Deu certo? Oba! Olá! Muito bom dia! Tudo bem com você, Flor? Tudo bem, Flor? Muito obrigada pela oportunidade. É aquela coisa assim, quando a gente vê a oportunidade, a gente não deve virar as costas nem ficar com medo dela. Eu sou a medrosa em personalidade forte, mas eu quero destravar, por isso que eu estou fazendo o seu curso e eu vou pegar na sua mão, porque eu tenho certeza que você não vai me soltar. Enfim. Vamos lá! E a Paty, gente, a Paty é uma mulher maravilhosa que eu tive a bênção de conhecer na BPW. E a Paty trabalha na área de bem-estar. Conta pra nós, Paty. Conta Então, pra nós. eu sou a Petsy Mello, sou daqui de Goiânia e eu trabalho com produtos de bem-estar e saúde e também sou diretora de liderança. E a minha empresa está em expansão aqui no país, no Brasil, e nós temos um mercado muito bom para se trabalhar. E a outra coisa que eu deixo como recadinho é o seguinte: bem-estar muda o jogo da vida. Se você tudo que você tem que fazer, você tem que estar pleno, você tem que estar bem. Então eu tenho uma solução para você que é natural, que é acessível e que você pode fazer uso diariamente em você e na sua família. Criar rituais, criar momentos para você mesmo, para você Você com a sua pode. família. É fantástico, gente. O que a Paty faz é fantástico. E a gente passou por essa fase, né, Paty? De sair do produto, eu vendo produto, que a Paty vende produto, em tese, né? No core da coisa, é isso. Mas o que ela vai entregar? Para que ela veio? E a formação dela é outra, a história de vida dela é fantástica. Por quê? Então, trabalhar com essa marca. Que, se você quiser falar, pode falar, não tem problema nenhum. Mas quando a gente entrou nessa caminhada e eu observei a Paty fazer isso ali com os meus próprios olhos, numa própria mesa de uma rodada de negócio, né? E de lá para cá é só clareza e autoconhecimento e desenvolvimento. Então, muito obrigada, Paty. Fico muito feliz de você ter topado. Manda os seus desafios, você está devendo 1 ou 2 desafios, para a gente poder seguir nessa jornada juntos, combinado? Combinado. Mais alguém gostaria de falar? Obrigadão, Paty, por ter participado com a gente. Se mais ninguém quer participar e aproveitar a oportunidade, então eu me despeço de vocês. Muito obrigada. Sexta-feira da semana que vem tem mais, no mesmo bate-horário. Só que sexta-feira da semana que vem nossa aula vai ser ao vivo no YouTube. Porque eu vou compartilhar a tela, vai ser uma aula fantástica. E para essa aula, apesar dela ser uma aula aberta, só vai participar, além das minhas turmas abertas, só vai participar quem estiver no meu grupo da comunidade. Então, link na bio, entrem lá, compartilhem. Se vocês compartilharem a live, compartilharem e mandarem direct para mim depois, eu vou liberar o PPT do Pitch Deck. Combinado? Então, muito obrigada, meninos. Um excelente final de semana para vocês e até a próxima.